tudo o que você precisa saber sobre o Botox. Esse vídeo é para quem já faz Botox, mas não sabe por que faz, as indicações, e também para quem nunca fez Botox. Então eu quero assim ser muito clara, talvez fique um pouco longo, mas eu quero realmente explicar tudo que eu consegui nesse tempinho sobre o Botox. Meu nome é Ana Machado, eu sou médica, especialista em procedimentos faciais e corporais, e eu vou te mostrar como o Botox é fantástico e o porquê é o tratamento estético mais feito no mundo. Se você tá curioso, curiosa, fique nesse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para eu continuar a fazer esses vídeos explicativos. Então vamos lá. Finge que você chegou no meu consultório, não sabe nada sobre Botox e tá curioso, então eu vou te explicar o que o Botox faz, para quem é indicado, para quem não é indicado, quando fazer, quando não fazer. Também vou mostrar como é feito, né, para você perder o medo de fazer Botox e também alguns resultados. Vamos lá, o que o Botox faz? Em resumo, gente, para vocês entenderem, o Botox paralisa músculo. Na testa, o Botox é indicado porque ele paralisa o músculo da testa e não deixa dar as rugas, né? Não fazer aquelas expressões de maneira tão forte para não vincar a testa. Se eu paraliso o músculo frontal da testa, justamente não enruga e a gente tem o efeito desejado, que é aquele efeito sem rugas e efeito lift. Se eu faço na região do masseter para o bruxismo, quem tem vai saber dessa indicação. Então paralisa, diminui a força, na verdade, do músculo da mastigação. Então a pessoa para de morder. Se eu faço Botox no pescoço, diminui a força do músculo do pescoço e para de fazer essas bandas tão fincadas. Então, em resumo, é isso. Só que o Botox ele também tem um outro poder, que é diminuir a produção do suor. Então, por exemplo, se eu faço ele na axila, para de suar a axila. Se eu faço ele na região inframamária, na região inguinal, em regiões de suor excessivo, mãos, pés, também diminui a produção do suor. Lembrando que o efeito do Botox não é um efeito para sempre, né? Nosso sonho que fosse, mas ele depende da recuperação muscular. Então, por exemplo, em áreas onde o músculo é mais forte, ele dura mesmo travado uns 2, 3 meses e depois vai voltando às expressões aos poucos. E nas regiões de suor, a duração é um pouquinho maior, em torno de 8 meses. Então, a gente entendendo o que o Botox faz, agora você vai ver para quem ele é indicado. Para todo mundo que tem músculo forte. A gente tem que entender que debaixo da pele vem um músculo. E quando o músculo ele é muito forte, ele vai dobrando a pele e vai vincando. Você já viu aquela pessoa que tem a testa super marcada? Aquilo ali, gente, a pele já foi tão vincada, mas tão vincada que não volta mais. Eu trouxe até uma folha de papel para vocês entenderem o que acontece com a pele. Debaixo da pele, que está representada por essa folha de papel, tem um músculo. Se ele fica toda hora dobrando, vai voltando. Quando é um músculo que não tá tão forte, principalmente em pessoas mais jovens, a pele volta íntegra. Mas quando é um músculo que tá muito malhado, né, já é um músculo mais forte, ele vai lá, amassa a pele e a pele não volta ao que era antes. Por isso que começa a ficar marcado. Então, eu gosto de comparar com uma folha de papel. Depois que amassa, você pode passar, pode vir aqui com ferro de passar roupa. Vai deixar alguma marca. Então, por isso que é interessante fazer o Botox preventivo, antes que o músculo esteja muito forte, porque depois que vincar, não volta. Claro, a gente tem outros tratamentos além do Botox para melhorar, mas assim, o Botox sozinho não vai conseguir resolver. Quanto antes começar o Botox, quando você vê que a pele já tá começando a marcar, mesmo sem expressão, essa é a hora certa de fazer o Botox. Então, ele é indicado para melhorar as rugas. Para quem tem um olhar muito baixo também e quer abrir o olhar, o Botox é indicado independente da idade. A gente consegue fazer esse arqueamento da sobrancelha, claro que de uma maneira bem elegante para não deixar aquele olhar de malévola. Então a gente consegue abrir o olhar e deixar bem elegante. Para as rugas, ruguinha de pé de galinha, ele é muito indicado também, que ajuda a paralisar essa lateral do músculo orbicular dos olhos, melhora muito essas ruguinhas. Aqui na região da glabela, para quem tem um músculo muito forte de bravo, a gente consegue paralisar e melhorar essa expressão, amenizar. Também ele é indicado
para quem tem bruxismo, que é aquele apertamento nos dentes. Lembra que eu falei para vocês que ele diminui a força do músculo? Então aqui tem um músculo que quanto mais forte for, à noite você pode até ranger os dentes. Então é importante diminuir a força desse músculo para não ter aquele apertamento, aquela dor na mandíbula, aquela dor de cabeça. Ele é indicado também para quem tem bruxismo. Quem tem músculo forte no pescoço, principalmente quem malha muito, esse músculo ele vai ficando mais forte. Tem gente que só de conversar o músculo parece que tá ali, né, puxando, trabalhando para puxar o osso para baixo. Então, se a gente paralisa esse músculo, diminuir essa força e, além de diminuir a força por questão estética, também melhora o contorno, porque a gente tem o SMAS que reveste o músculo que ele é ligado desde a clavícula até aqui na nossa cabeça. Então, tá tudo interligado. Se eu tenho uma força grande no pescoço, o osso é puxado para baixo, aí acaba que forma mais jaw. Então a gente consegue melhorar o contorno e até suavizar quando tem uma banda muito marcada com botox no pescoço. Esses são os botox mais usuais, mas existem pontos avançados, como por exemplo, para sorriso gengival, quem expõe muito a gengiva, a gente pode fazer um pontinho de botox para diminuir essa exposição gengival. Para quem repuxa também o lábio para baixo, a gente pode fazer um pontinho aqui também para melhorar esse repuxamento e não ficar com o rostinho, o sorriso triste, a boca caída. Também para quem tem cheirinho ruim no nariz, aquele famoso bichinho, né, que fica marcado, o botox ajuda nisso. Para quem tem muita ruga na pálpebra inferior, se não tiver muita flacidez, o botox é super indicado. Claro que cada região tem uma concentração diferente de botox, uma quantidade diferente que a gente aplica. Então assim, vocês já entenderam que o botox é indicado para muitas coisas, né? Então ele é para quem tem essas queixas. Ele não é indicado para quem? Para quem não quer rejuvenescer, gente. O botox assim é o procedimento de entrada. Se você não sabe como começar a rejuvenescer, comece pelo botox. Mais importante do que escolher o procedimento é escolher o profissional que vai fazer esse gerenciamento do envelhecimento. Então, por exemplo, existe um monte de clínica aí de esquina que faz botox, botox, botox. Só que a gente tem que entender que não é só fazer o botox, a gente tem que gerenciar o nosso envelhecimento. Existem outras coisas que traz o rejuvenescimento além do botox. Então, primeiro escolha um profissional que vai saber fazer a indicação para você e depois um local de confiança para você fazer e realizar esse procedimento. Tem uma dúvida muito frequente aqui no consultório que é: tem gente que nunca fez na vida, nem entende sobre o botox, e fala assim, nossa, eu tenho medo de fazer botox e ficar repuxada, igual aquelas atrizes de Hollywood. Gente, o botox não tem esse efeito, tá? Ele não repuxa nada, isso daí são liftings, né, de outras formas, mas não com botox, tá? Ele é muito elegante. Tem gente que faz botox há anos e, tipo, o marido nem percebe, porque ele realmente é um procedimento bem elegante que a gente consegue mudar a pessoa, melhorar a pessoa, sem aquele efeito de lifting, aquele repuxado, né? Sem deixar esse efeito desconfortável para paciente que não quer mostrar que fez procedimentos. Doutora, fui no seu consultório, já entendi que eu tenho a indicação de fazer o botox. Como que ele é feito? Primeiro, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês como que é a seringa do botox. Essa seringuinha pequenininha, existem vários tipos, tá? Essa aqui é a que eu uso no consultório, mas olhem, ela tem uma agulhinha na ponta, existem umas que tem até uma agulhinha menor, depende pra que a gente vai fazer o botox. E eu puxo o botox aqui e aplico, mas não é tão simples assim. Primeiro que o botox, ele vem num frasquinho. Esse frasquinho, gente, parece que não tem nada, porque realmente é um pozinho transparente. Então a gente tem que diluir esse botox com a concentração de soro adequada, indicada pelo fabricante. E logo depois a gente puxa com a seringuinha, marca o paciente e aplica. Falando assim, parece um procedimento muito simples, né? Mas não é simples. A gente tem que entender algumas complicações do botox e por que não fazer em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Lembra que eu falei que o botox paralisa a musculatura? Gente, se a pessoa marcar errado, ela pode até travar o sorriso, aí fica com aquele sorriso assim, ó. Você tenta sorrir e não consegue, fica até feio, né? Ou fica com aquela sobrancelha assim, super arqueada, parecendo uma malévola. Aquele olhar diabólico. Então, assim, a gente tem que entender da anatomia para poder fazer essa aplicação. É muito importante entender para onde e como é feito cada movimento do músculo para a gente ter o resultado que a gente quer. Então, não é uma receita de bolo, o botox não é feito igual em todo mundo. Cada pessoa tem uma marcação individual, dependendo do músculo que é mais forte. Também, tá vendo que aqui na seringa tem os risquinhos? Cada risquinho, gente, é uma unidade, né, de botox. Músculos mais fortes, a gente coloca uma quantidade de unidades maior, e músculos que são menos fortes, a gente coloca uma quantidade menor. Então, assim, a gente pode dosar.
O Botox não é igual para todo mundo por dois fatores. Eu falo assim, em todos os lugares. Primeiro porque vai do profissional que tá fazendo. Tem profissional que paralisa muito e te deixa congelado e tem profissional que gosta de deixar com leve efeito. Depende com quem você faz o Botox para você ter ali um resultado esperado. Então é sempre importante alinhar com o seu médico antes de executar o procedimento. Se você quer um Botox mais paralisado ou um Botox com um pouquinho de movimento residual. E também outra coisa que pode alterar no Botox é a diluição. Lembra que eu mostrei pra vocês o vidrinho? Aquele vidrinho, gente, tem uma quantidade que a gente dilui de forma padrão. Tem clínicas de estética, principalmente nessas que cobram, tipo, muito barato no Botox, que eles diluem muito. Então, acaba que rende. Eles aplicam em mais pacientes do que deveria. Então, isso interfere muito na durabilidade do Botox. Quanto mais diluído, pior é o efeito e menos dura. E mais barato vai ser o Botox. Então, não olhe só preço, olhe quem vai fazer, se é uma clínica de confiança, se é um médico renomado que tem experiência na aplicação do Botox. Nossa, doutora Ana, mas eu morro de medo de agulha, só de pensar dessa agulha sendo introduzida em mim, eu já fico em pânico. Aqui no consultório, eu uso alguns métodos para ajudar a disfarçar a dor. Primeiro que essa agulha é a agulha mais fininha que existe, então assim, você não sente muito. Segundo, eu passo anestésico tópico, um anestésico bem potente, que só pode ser utilizado por médicos. Então você fica 30 minutos com anestésico antes de aplicar o Botox. E utilizo também esse vibrinha, então ele vibra, ó, escuta o barulho, ó. Ele ajuda a disfarçar. Então, quando eu introduzir a agulha, você vai prestar mais atenção na vibração do que na picada em si. Então, não precisa ter medo do Botox. Tem estratégias para não doer. O que dói é ficar feia, ficar enrugada, não fique com medo da agulha. De tudo, se você realmente tivesse uma hipersensibilidade, aqui na clínica nós temos um centro cirúrgico, onde você pode sedar para aproveitar e fazer outros procedimentos, né, além do Botox. Então, vem comigo que aqui eu tenho muitas estratégias para o seu Botox ser confortável. Então, vocês já entenderam como ele também é feito. E eu quero deixar aqui algumas fotos de alguns resultados de Botox, para vocês perderem o medo e entender realmente o efeito do Botox. Lembrando que o Botox depende de quem faz. O Botox não é o mesmo de aplicar comigo ou de aplicar com outra profissional, porque depende dos pontos que essa profissional vai escolher através da sua mímica e também vai depender da quantidade de Botox que ela injetar. Eu fiz o meu Botox, agora nós estamos em maio, se eu não me engano eu fiz em fevereiro? Acho que foi em fevereiro. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, fazendo as expressões, eu não tô travada. Ó, tem movimento, mas não tá aquela coisa estática e nem enrugada, marcada e caída. Então é isso, façam Botox. Eu comecei a fazer aos 26 anos, se eu não me engano, porque começou a realmente vincar algumas regiões, principalmente da testa. E eu acho que vale a pena fazer esse Botox preventivo pra gente relaxar esse músculo. Quanto mais fraco estiver o músculo, menos movimento ele faz e menos craquelado você vai ficar. Meu esposo, eu sempre faço nele o Botox na testa e o Botox pra suor na axila, principalmente pra homem que usa camisa social e não pode ficar com aquela pizza debaixo do braço, né? Não sei onde vocês moram, mas eu moro em Goiás e aqui realmente é muito quente, ele trabalha em obra, ele é engenheiro, enfim, né? Pra não ficar aquela pizza, a gente faz o Botox na axila. Então, ele é indicado pra todo mundo vai ter uma indicação de Botox, seja homem, que seja mulher. Espero que tenham gostado desse conteúdo, que eu tenha conseguido explicar, assim, de uma forma clara sobre o Botox. E qualquer dúvida que você tenha ficado, coloque aqui nos comentários que eu vou te responder também. E não esquece de deixar seu like.